Então, novamente, né, bom dia a todos. Vou passar a palavra agora para a Daniela Ferrarese, onde ela é psicóloga e coach. Ela vai estar falando para a gente sobre aperfeiçoamento profissional, fazendo a nossa abertura conforme o nosso roteiro. Em seguida, estaremos com o professor Dr. Antônio Carlos de Azevedo, que também já se encontra na sala, onde iniciaremos o nosso curso. Como a Daniela ela tem um compromisso logo às 9h, então eu vou passar a palavra para ela e depois eu vou comentar com vocês como será o andamento do nosso curso. Então, vamos iniciar agora. Seja bem-vinda, Daniele. Obrigada por estar com a gente nessa manhã, passando algumas informações importantes, alguns conselhos para que seja como enriquecimento aos nossos alunos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Monique, pelo convite, né, Unifil, por essa oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui nessa manhã, iniciando essa pós-graduação com o pessoal, nessa aula inaugural. Eu preparei algumas coisas, então eu vou colocar o slide aqui para facilitar, tá? Positivo. Espera aí que eu tenho que encontrar ainda. Eu não sei, Monique, é em uma janela, certo? Acho que seu microfone está mudo. Isso, em uma janela. Deixa eu te encaminhar o modelinho que eu tenho aqui pelo... Mas é em uma embaixo. Agora eu localizei. Localizou? Que eu passei um palestrante. Me fala se vocês estão vendo. Isso, abriu, Dani. Então, ok. Gente, então, eu vou fazer uma fala que vai ser bem reflexiva com vocês. E para começar, assim, a Monique já falou, né? Eu sou psicóloga. Eu tenho 19 anos de formada, tá? E por que eu vou começar falando isso para vocês? Para vocês refletirem essa questão de como que o aperfeiçoamento profissional chegou onde chegou, né? Como que que a gente precisa fazer uma pós-graduação e outras coisas para ser um profissional melhor, ou, né, não só, nem ou, né, não é essa a questão não é ser ou não ser, né, a questão é que, independente se a gente é um profissional contratado, terceirizado, ou se a gente é o dono do próprio negócio, os requisitos são os mesmos, né, a formação, o desenvolvimento enquanto pessoa, o aperfeiçoamento é necessário em qualquer lugar, em qualquer coisa que você vai fazer, em qualquer situação, tá? Eu quero começar a falar essa questão aí do mercado de trabalho, da visão que nós temos sobre o mercado de trabalho e sobre os negócios. Não é novidade, acredito que para nenhum de vocês, a competitividade do mercado de trabalho, a competitividade entre as empresas. Eu acho que é muito nítido, né, que cada dia que passa, a gente precisa entregar mais, a gente precisa ser mais para atender essa demanda do mercado de trabalho, essa demanda dos negócios. Quando eu entrei na faculdade, gente, e isso já tem um bom tempo, né, foi lá no final da década de 90, em 96, e o ensino médio, por exemplo, era uma coisa, assim, essencial, vamos pensar, né, todo mundo estava correndo atrás de terminar o ensino médio, porque o mercado de trabalho entrou numa onda de qualidade total, de
com a globalização, né, a expansão dos negócios, então eu queria negociar com empresas de fora do país, eu precisava ter pessoas mais qualificadas. Esse boom aí da globalização, das exportações, né, da entrada e saída de coisas do país, fez com que houvesse uma preocupação com a educação muito grande, porque quem iria importar os nossos produtos, quem iria negociar com a gente, não aceitava que as pessoas não fossem qualificadas, que o investimento da empresa não fosse educacional. Então, a gente vê muito nitidamente no começo da década do ano 2000, tanto é que tem os jovens aqui, pode até ser que não se lembre disso, mas basta fazer uma busca no Google aí, que vocês vão descobrir aí o que era o Telecurso 2000. Né? As empresas compravam esse programa, investiam nesse programa, que era um programa de ensino à distância, por meio de fitas, né, de cassete ali, que você colocava para o seu funcionário assistir. Ele aprendia, né, as matérias do ensino fundamental e do ensino médio, e depois fazia uma prova. Isso era um programa do Senai, né, do SESI, e era uma coisa, assim, que foi muito investida naquele momento, que era para as pessoas saírem, né, que era para o Brasil, para as empresas saírem dessa condição de analfabetismo, de baixa escolarização. Então, a gente vê, né, que a educação, ela passa a ser uma vantagem competitiva para as organizações, ela passa a ser um diferencial e um investimento em cima de tudo isso para que o mercado de trabalho tivesse, né, para que os negócios tivessem pessoas mais preparadas para atender essas exigências aí que as pessoas que estavam de fora e queriam investir nos nossos negócios conseguissem fazer isso. Quando eu saí da faculdade, e olha, que fazer faculdade no final da década de 90 era, assim, um privilégio, ainda era um privilégio. Mas hoje a gente sabe que a graduação, ela é praticamente o ensino médio do final da década de 90. Ela é o mínimo, a graduação é o mínimo. E a pós-graduação, eu não sei por quanto tempo ela ainda vai ser um diferencial competitivo. Né? Talvez as pessoas sintam daqui a algum tempo que não é suficiente. E, na verdade, não é, se a gente for pensar nas competências como um todo, né? Então, quando eu penso na graduação, na pós-graduação, vamos olhar assim, ó, a graduação é algo geral da sua profissão. Né? Quando vocês fizeram lá, eu acredito que a maioria aqui seja engenheiro agrônomo, Monique. Opa, positivo, Dani. Então, quando vocês fizeram a engenharia agrônoma, vocês aprenderam um pouco de cada coisa. Ou melhor, né, vocês aprenderam o essencial, o suficiente, o bom de cada área aí, de cada parte, para vocês saírem da faculdade e poderem atuar em tudo isso aí, né, em diversas áreas da agronomia. Aí vocês estão decidindo fazer pós-graduação, por quê? Porque precisa direcionar esse conhecimento, vocês precisam ter uma mão de obra mais especializada, focar mais em alguma coisa para ter mais condições de se destacar nesse ambiente, nessa área, nesse local de trabalho. E também para ter mais conhecimento, né, para saber mais coisas, porque, afinal de contas, na faculdade a gente vê muita coisa geral e tem coisas que a gente nem vê, né, porque tem novidades que vão aparecendo, a pós-graduação muito mais específica, então a gente vai para a pós-graduação com o intuito de se especializar, de ficar melhor em uma determinada área, porque não dá para ficar no genérico, né? Não dá para ficar
numa situação um pouco mais ampla. Eu fiz uma busca, né, eu sempre acompanho, né, a evolução da graduação e da pós-graduação, e tem uma pesquisa do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior, que eles lançaram em 2019, e eles analisaram de 2016 para final de 2018 ali, a evolução da pós-graduação. Gente, subiu 74%. Hoje, nós temos mais pessoas, né, formadas em pós-graduação. Então, 74% de aumento em 4 anos de pessoas se formando em pós. Isso dá 5,7 milhões de pessoas. A graduação, 19 milhões. Claro que a pós ainda é menos, mas já é um número significativo. Se nós temos 5,7 milhões de pessoas formadas, né, em pós-graduação, e é claro que cada um na sua área, em áreas diversas e específicas, né, a pesquisa não está apontando um número por pós-graduação, né. Claro que isso dissemina quando a gente pensa nas nossas áreas, né, em todas as áreas. Mas imagina, se nós temos 5,7 milhões de pessoas se formando e para cá mais, a pós-graduação, ela passa a ser algo que a maioria das pessoas, né, que grande parte das pessoas vão acabar indo atrás, vão acabar realizando para conseguir um espaço no mercado de trabalho. Então, sim, a pós-graduação é um caminho para o aperfeiçoamento profissional. A pós-graduação é uma forma de melhorar o nosso conhecimento, de deixar a gente mais especialista e técnico, da gente conseguir ter um pensamento crítico melhor e mais adequado, mas a gente precisa pensar em outras coisinhas. E aí que entra as nossas competências, aí que entra as famosas, né, e dentro dessas competências entram as famosas habilidades sociais, atitudes e comportamentos, tá? O mercado de trabalho, ele entende que é muito importante a gente conhecer cada dia que passa mais sobre a nossa função, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas atividades. Mas o saber e o saber fazer, eles perdem a essência se você não sabe o que fazer com isso. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem um monte de curso, você tem um monte de conhecimento técnico, você sabe muito sobre agronomia, mas você não sabe lidar com as pessoas com quem você trabalha, você não sabe se comunicar com essas pessoas, você não sabe apresentar para o seu cliente ou para o seu contratante o que realmente é o seu negócio, o que realmente você vai fazer para mudar o negócio dele. E isso vem do seu comportamento, vem da maneira como você reage às situações, vem do jeito como você lida com as coisas. Então, o saber fazer é importante, o ter conhecimento é importante, mas não é só isso. Você tem que ter essa capacidade de transformar esse saber fazer, né, esse conhecimento, essa habilidade em algo que as pessoas vão querer comprar, em algo que as pessoas vão querer fazer, vão querer te seguir, que você vai influenciar as pessoas. Então, as nossas atitudes, como eu lido com a situação que aparece naquele momento, o que eu faço com o conhecimento que eu tenho, muda tudo. Transforma tudo. Então, esse é o famoso chá, né? As atitudes e os comportamentos são as famosas soft skills, né? Que tem sido muito divulgado
nas redes sociais, por coaches e palestrantes aí, né, que são as nossas habilidades pessoais, interpessoais, né, que são, a nossa capacidade de fazer alguma coisa diante do problema, diante da situação. Então, qual é o nosso diferencial competitivo hoje? Vamos refletir aí, né? O foco hoje é no nosso aperfeiçoamento comportamental. Então, vocês estão iniciando uma pós-graduação e vocês precisam olhar para essa pós-graduação não apenas como uma questão técnica, né? Não apenas como um conhecimento conceitual ou prático de um tipo de manejo ou de formas de trabalhar, né? De operacionalizar um conhecimento, mas olha para essa pós-graduação como algo que vai mudar a maneira como você faz alguma coisa na sua vida, né? Como uma chance de atuar nesse universo aí, diferente de outras pessoas, né? Nós temos aí 20 pessoas, acho que 18 pessoas, 20, não sei, inscritas nessa aula. Então, vocês já têm aí essa quantidade de pessoas como que vão ter a mesma oportunidade que vocês, né? 18 pessoas que vão ter o mesmo conhecimento que vocês. Mas é a mesma coisa? A pessoa vai fazer a mesma coisa com esse conhecimento? Será que o fato de vivenciar as mesmas experiências, o fato de crescer na mesma casa, o fato de fazer parte do mesmo universo, torna as pessoas iguais? Faz com que as pessoas tragam os mesmos resultados? Quando a gente fala de oportunidade, vamos pensar assim, né? Claro que dá diferença uma pessoa nascer numa família cheia de condições, com dinheiro para pagar uma escola particular, para investir em cursos de inglês, em aperfeiçoamentos de diversas formas. Aí é claro que uma pessoa que nasce dentro dessa família, dentro dessas condições, vai ter mais oportunidades do que uma pessoa que tem que lutar desde o dia que nasceu para sobreviver. Certo? Isso é óbvio, né? Só que quantos casos que a gente conhece de pessoas que tiveram tudo isso e jogaram isso tudo no lixo? Quantos casos a gente conhece de pessoas que vieram do nada, né, que não tiveram condições nenhuma, que saíram de favelas, da pobreza absoluta, e foram conquistando, foram estudando, e chegaram a lugares que essas outras pessoas que tiveram todas as oportunidades não chegaram. O que diferencia? O que torna um aperfeiçoamento? O que torna uma pós-graduação, uma educação, algo realmente importante? Aquilo que eu faço com isso, como eu me comporto, quais são as minhas atitudes frente às situações que eu enfrento, né? Nós tivemos aí a pandemia, e eu sei que muita gente esperou, né? Muita gente cruzou o braço e esperou o tempo passar. Como eu sei que teve muita gente que olhou para tudo isso aí e encontrou, né, foi criativa a ponto de inventar uma nova profissão, de fazer do seu trabalho um novo caminho. As pessoas viveram a mesma coisa, né? Ah, tudo bem, não nas mesmas condições, né? Teve gente que tem gente que não tem nem máscara para pôr. Sim, as condições são diferentes, mas o que eu faço com isso depende muito mais de mim, depende muito mais da minha inspiração, do meu foco, daquilo que eu quero para a minha vida, do que qualquer outra coisa. Então, eu estou na minha terceira pós-graduação. Eu fiz gestão de pessoas, mestrado em educação e saúde, e estou terminando uma pós-graduação em psicologia jurídica. Faço formação em clínica
de terapia do esquema. Estudo todos os dias, leio todos os dias, faço terapia, participo de grupos, né, assisto lives, eu estou em constante atualização. Mas estou dizendo isso para vocês verem que, sim, a gente tem que estudar, sim, todos os dias, entrar e fazer acontecer por meio do ensino. Mas não adianta nada tudo isso se na hora que eu enfrentar um desafio, se na hora que eu encarar um problema, eu não tiver inteligência emocional, eu não tiver uma atitude proativa e positiva frente a essas situações. Então, o que eu quero colocar para vocês, assim, é que ou a gente desenvolve, né, esse lado do lidar com o outro, do lidar com os problemas, né, de fazer, de conseguir resolver as coisas por meio de um controle ali daquelas emoções, daquilo que a gente vivencia, ou a gente faz isso, ou nós vamos acabar não conseguindo usar o que é mais importante de tudo isso, que é o nosso conhecimento. Então, nós estamos em plena era digital, né, onde as tecnologias são avançadas, onde as empresas têm maquinários agrícolas que respondem a um comando, a um controle, né, a uma programação. Nós temos pessoas emitindo informações de qualquer lugar do país, gerenciando máquinas e pessoas de qualquer lugar do país. Nós temos a tecnologia dizendo assim para a gente: o operacional deixa comigo. Dá o comando que o operacional é comigo. Mas e dar esse comando? O que depende para dar esse comando? E aí que entra o conhecimento e o comportamento. Vocês devem conhecer a história, né, do cara que ganhou R$1.000 para apertar um parafuso. Se não conhecem, eu vou repetir aqui só para a gente fazer essa reflexão, né? A pessoa contratou um mecânico para corrigir, não sei se era mecânico ou se era técnico em alguma área da indústria aí, mas contratou a pessoa para ver o problema que a máquina não funcionava. E era um equipamento importante para o andamento da produção, estava tudo parado por conta daquele equipamento. E eles chamaram o técnico foi lá, olhou para a máquina, olhou, de repente ele apertou um parafuso. E aí o dono lá virou para essa pessoa e falou assim: ai, que bom que você consertou e foi tão rapidinho. Muito obrigado. Quanto é? R$1.000. Aí o dono falou, né? Como assim R$1.000? Você só apertou um parafuso? Ele falou assim: mas eu sabia qual parafuso apertar. Então, aí entra a questão do conhecimento, né? O quanto que a pós-graduação faz diferença, o quanto que a graduação faz diferença, porque você vai aprender a apertar o parafuso. Mas esse técnico, por ter demorado 1 minuto para fazer esse apertar, ou 5 minutos, sei lá, ele podia ter o comportamento de desvalorizar o seu próprio trabalho. E ele poderia ter cobrado menos só porque demorou pouco. Mas não. Ele foi, né? Ele entendeu que se ele tem que valorizar o trabalho dele. Que o valor do trabalho não está nas horas que se gasta, né? Ou na quantidade de atividades que se faz. O valor do trabalho está na complexidade. O valor do trabalho está no quão difícil é resolver aquele problema. Demorou 5 minutos, demorou 2 minutos, mas ele era a pessoa que sabia apertar aquele parafuso.
Ele era a pessoa que ia resolver problemas de dias, que resolveu em 5 minutos um problema que já estava há um tempo ali. E para a gente chegar nesse nível, para a gente não cair na tentação de menosprezar o nosso trabalho, para a gente não cair na tentação de deixar o outro conduzir o nosso trabalho, de não estar no controle de tudo isso, a gente precisa desenvolver a nossa inteligência emocional, né? Então, uma das coisas do aperfeiçoamento profissional é o nosso aperfeiçoamento pessoal. Se a gente não aprender a lidar com essas emoções, se a gente não aprender a ser melhor enquanto pessoas, nós vamos pegar todo esse conhecimento e vamos ter dificuldade de se destacar no mercado de trabalho, nós vamos ter dificuldades de ter sucesso profissional, porque nós vamos ser apenas técnicos. Nós vamos ser apenas pessoas que sabem, que têm um conhecimento específico, mas que não sabem o que fazer com ele. Que na hora do vamos ver, briga com os funcionários, que na hora do vamos ver, começa a suar igual um louco, perde o humor, né, se descontrola, porque não consegue enxergar resposta, porque a emoção é que está dominando aquela situação. Então, o que é inteligência emocional? É a capacidade que nós temos de usar as emoções a nosso favor. Inteligência emocional é a capacidade que nós temos de fazer com que essas emoções não nos conduza a um caminho ruim. Então, a gente precisa, a inteligência emocional, ela se divide em 5 coisas, né? E isso é do conceito do Daniel Goleman, tá, gente? Que é o autoconhecimento, e aí que vem a importância de se fazer terapia, né, de olhar para dentro, de enxergar qualidades e defeitos. Gente, eu oriento pessoas para o mercado de trabalho, eu faço mentoria, orientação profissional, para as pessoas passarem nos processos seletivos, passarem por processos seletivos, né, porque eu não ensino ninguém a passar no processo, né, a gente trabalha as questões que pode ajudar essa pessoa a ter mais sucesso nos processos seletivos. E toda vez que se pergunta, dentro do processo seletivo, toda vez que a gente pergunta assim, quais são suas qualidades e defeitos, ou fale sobre você, a pessoa não consegue responder. E quando ela responde uma frase pronta, que ela escutou numa live, que ela escutou num vídeo de entrevista. Quem é você? Né? Por que eu tenho que contratar você? Por que eu preciso de você na minha empresa? Eu não sei a estatística de quantos engenheiros agrônomos tem, Monique, se você tiver, por favor, me informe aí. Eu não sei qual é a porcentagem de pessoas formadas eu sei que engenharia é uma das profissões que, engenharia de uma forma geral, né, mas da agronomia eu não sei, eu dou aula para engenharia agronômica de gestão de pessoas, mas realmente eu não sei esse dado. Mas eu fico pensando, dentro de todas essas pessoas que poderiam trabalhar na minha empresa, por que eu tenho que contratar você? Quando a gente se conhece, quando a gente sabe quais são as nossas qualidades e defeitos, a gente tem 2 coisas aí. Uma é que eu vou saber o que eu tenho de melhor para oferecer, e eu vou usar isso a meu favor. As habilidades, aquilo que eu tenho de melhor, eu tenho que investir cada dia mais. A gente vê na escola que os professores se preocupam com os alunos com as matérias que os alunos tiram nota baixa. Ah, a pessoa vai mal em matemática, então vamos pôr o menino para estudar matemática na aula particular, e põe a pessoa em matemática na aula particular. E aí esse menino é ótimo em inglês, ele é ótimo em português, ele é ótimo com mecânica, sei lá eu com quem, ninguém valoriza o que ele é ótimo, e fica tentando melhorar o que ele não é bom.
Claro que ele tem que passar em matemática, claro que ele tem que melhorar em matemática, senão ele não entra no vestibular, mas por que que a gente não investe naquilo que a pessoa já é boa? Então, quando eu tenho autoconhecimento, eu consigo enxergar aquilo que eu sou bom e vou investir nisso. E vou tornar isso um diferencial competitivo. Então, porque eu tenho um defeito que eu sou perfeccionista. Gente, ser perfeccionista não é defeito. Né? Ser perfeccionista só é defeito se você fica só preocupado em ser melhor e nunca consegue fazer nada. Então, esse olhar para dentro é essencial. A gente vê também pessoas perdendo o controle por causa de cada bobeira. Né? Ontem aconteceu uma coisa assim, eu fui levar meu filho na casa de um amigo e ele ficou em dúvida se eu virava numa rua ou na próxima. E eu meio que estacionei assim para uma rua super larga aqui de Assis, uma avenida larga, não tinha movimento nenhum. Eu encostei um pouco, mas não fiquei totalmente não encostei corretamente, né? A pessoa que veio atrás, ela tinha espaço suficiente para passar, mas ela fez questão de buzinar. Ela fez questão de me corrigir. Porque, sendo que ela não precisaria. Eu tô errada? Beleza, gente, mas por que que as pessoas têm essa necessidade de dizer ao outro o tempo inteiro o que incomoda nelas? Né? Então, o controle emocional é você parar e pensar assim: será que eu tenho que deixar essa raiva me dominar? Será que eu tenho que me deixar levar porque alguém estacionou um pouco na vaga do outro? Se eu ainda quisesse estacionar ali, talvez eu parasse e virasse para essa pessoa e falasse: você não pode colocar seu carro corretamente, porque eu não estou conseguindo estacionar aqui. Mas tem que buzinar, tem que gritar, tem que xingar. Parece que nós estamos numa era em que as pessoas podem realmente falar o que querem sem responsabilidade. Né? Então, o autocontrole, uma mulher, quando leva uma bronca no trabalho, não sai chorando. Ela entende que aquela bronca que ela levou é para o crescimento profissional dela. E eu entendo que as mulheres nessa área da agronomia sofrem muito, porque, infelizmente, é um universo machista. Né? Eu acredito que tenha mudado muito, né, Monique? Tem crescido bastante, eu tenho muitas alunas, mas eu Sim, sei que é difícil, né, Monique? Para arrumar emprego, um monte de coisa, a mulher, por quê? Porque é um universo que tem mais homens mesmo. Não estou falando de engenheiros mais homens, eu estou falando da agricultura, eu estou falando né, das usinas, eu estou falando que é um universo onde tem um predomínio de homens trabalhando. E a mulher parece que tem que provar todos os dias do que ela é capaz. Então, se essa mulher não tiver um controle emocional, a cada vez que ela tiver que conversar com o seu gerente, com o dono da empresa ou com o agricultor lá, ela vai sair chorando. Né? Porque ela não vai conseguir lidar com o não, ela não vai conseguir lidar com essas diferenças, ela vai ter que erguer uma bandeira, eu sou mulher, sou feminista todos os dias. Então, ela precisa entender que essa é uma realidade e que ela precisa lidar com isso. Ela não tem que provar nada para ninguém, tá? Porque o dia a dia vai mostrar, o resultado vai mostrar, mas ela tem que lidar com aquela situação de maneira mais produtiva, né? E a automotivação é quando eu me inspiro todos os dias ao trabalho, é quando eu me inspiro todos os dias a lidar melhor com as pessoas. A gente espera a motivação da empresa, do outro. Então, eu estou sempre esperando assim, quando a empresa aumentar o meu salário, eu vou melhorar o meu trabalho. E é o inverso, gente. Nenhum resultado, nenhum reconhecimento vem antes do resultado, né? Vem antes do comportamento. Primeiro a gente faz, depois a gente recebe. Primeiro eu me destaco, depois eu tenho a promoção. Né? E às vezes a gente tem essa ideia de que o outro tem que estar estimulando o nosso progresso, o outro tem que estar... Não, a motivação ela é uma automotivação. E como que eu encontro essa motivação? Propósito. Eu tenho que ter propósito, eu tenho que ter objetivos bem definidos, eu tenho que saber muito bem o que eu estou fazendo aqui e agora. E eu tenho certeza que, nesse momento, nem todo mundo está 100% presente ouvindo a minha fala.
Eu tenho certeza que nesse momento tem alguém que está mexendo no celular, que está vendo alguma outra coisa na internet, que está conversando com o marido, com o filho, com o cachorrinho. Eu tenho certeza. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade tremenda de estar 100% focado em alguma coisa. A gente tem uma dificuldade tremenda de investir uma atenção plena nas coisas. Né? E aí que entra a automotivação. Quando eu tenho propósito, quando eu sei bem o que eu quero, quando eu tenho uma visão bem perfeita daquilo que eu quero alcançar, da onde eu quero chegar, eu tenho muito mais motivos para dar a atenção necessária para aquilo. Eu tenho motivos para estar plenamente integrado com aquela atividade, com aquele serviço, com aquela aula. E uma outra coisa da inteligência emocional é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu entendo os motivos que levaram, o propósito, né, que fizeram com que ele agisse daquela maneira, boa ou ruim. A empatia vai ser sempre um dos critérios do relacionamento interpessoal. Então, para eu ter inteligência emocional, para eu desenvolver esse meu lado, eu vou ter que aprender a olhar com o olho do outro, né? A olhar pela perspectiva do outro, a entender o universo do outro. Eu não vivi as mesmas coisas que aquela pessoa viveu. Então, só existe uma forma de eu conseguir entender isso. É ouvindo, é negociando, é conversando, né? É se pondo à disposição daquela vida, daquela outra pessoa ali. E o relacionamento interpessoal que fecha a inteligência emocional, né? Nós não somos ninguém sem o outro. Né? Quem nós somos, o que nós somos, como nós somos, dependeu e depende das outras pessoas. Né? O ser humano é um único ser que depende totalmente de outra pessoa para nascer e para sobreviver. Né? Quando a gente é bebê, quando a gente nasce, a gente não tem condições nenhuma de fazer nada, né? Completamente diferente de muitos animais, né? Dos animais de forma geral, eles sobrevivem sem o apoio de um né? Eles praticamente saem andando, conseguem fazer as coisas, mas nós não. Nós somos dependentes de outras pessoas. E a palavra ideal é interdependentes, porque o outro precisa da gente e a gente precisa do outro. Então, não tem como, né, a gente ser inteligente sem nos relacionarmos bem com as outras pessoas, sem a gente desenvolver essa habilidade social que é estar com o outro da melhor maneira possível. Trabalhar em equipe, se comunicar, colaborar, né? Então, são habilidades que a gente desenvolve e que envolve o relacionamento interpessoal. Então, qual é, gente, o grande diferencial competitivo? Por que vale tanto a pena fazer uma pós-graduação? Porque a gente está investindo na gente. O aperfeiçoamento, o maior aperfeiçoamento que a gente pode fazer é em nós mesmos. É investir na nossa saúde emocional, é investir em quem a gente é. O verdadeiro diferencial competitivo é que você é único e irrepetível. Ninguém é igual a você. Ninguém vai fazer as coisas igual a você. Muita gente fala assim, ninguém é insubstituível. Quando eu falo essa frase, eu estou olhando para o cargo. Eu estou olhando para o cargo de engenheiro agrônomo. Eu estou olhando para o cargo de psicóloga. Mas eu não estou olhando para a pessoa que ocupa o cargo. Porque a pessoa que ocupa o cargo, ninguém vai ser igual àquela pessoa. Ninguém nunca vai fazer como você faz. Ninguém nunca vai falar como você faz. Então, olha para você nessa manhã e descobre o que você faz que ninguém consegue fazer. Descobre qual é o jeito que você age com as coisas que todo mundo fala assim, olha, eu gosto quando você faz isso. Investe nisso. Investe em quem você é. Investe naquilo que te diferencia das outras pessoas. Quando eu falo isso, que você é único e irrepetível, e que eu falo que você é o seu diferencial competitivo, eu não estou falando para você aceitar as coisas erradas que você faz ou os seus defeitos, não.
Isso daí é o seu calcanhar de Aquiles. Isso daí você vai ter que cuidar a vida inteira. Ah, eu sou uma pessoa bocuda. Ser bocuda na minha profissão não é interessante. Eu vou ter que cuidar disso a minha vida inteira. Mas eu uso essa minha comunicação a meu favor. Eu sou uma pessoa que fala demais. E a minha profissão tem que ouvir muito. Então, sim, o falar demais me atrapalha se eu não tiver o controle emocional, se eu não tiver inteligência emocional para lidar com isso. Quantas vezes eu tive vontade de falar para os meus pacientes, para os meus orientando as coisas que vinha na minha cabeça, vinha na ponta da língua e eu engolia, porque eu falava, não, não é hora para fazer isso. Então, a gente tem, sim, os defeitos. Todo mundo vai ter, porque perfeito ninguém é. Mas qual é o seu diferencial competitivo? Transforme o que é negativo numa coisa positiva. Transforme o falar demais numa palestra. Né? Transforme o falar de menos em ser o melhor observador da sua profissão. Quando a gente entende que defeito pode ser qualidade, quando a gente entende que o que é defeito para um é qualidade para outro, a gente para de se criticar. A gente para de ver um problema e começa a olhar para soluções. Então, gente, o que eu queria deixar aqui para fechar a nossa fala é que quem você é te destaca. Quem você é o seu diferencial competitivo. Para você chegar em quem você teve uma herança genética, você teve um ambiente, você teve uma educação e agora você está fazendo uma pós-graduação. Então, usa esses mecanismos para você ter o seu lugar no espaço, para você ter o seu lugar no mercado de trabalho, nos negócios, porque vai ser isso que vai te tornar, né, uma pessoa bem-sucedida. Esse eu, esse self, esse ser quem você é, essa unidade e repetibilidade é que vai fazer com que você, né, consiga usar todos esses recursos dos quais você está correndo atrás a seu favor. E é isso, Monique. Show de bola, Dani. Muito obrigada pela excelente apresentação. Sem dúvidas, essas palavras de motivação será inspiração para muitos, assim como eu gosto também de escutar e a gente para refletir. No momento que você está falando, a gente para refletir. E declaro aí aberta, né, a nossa pós-graduação. Só vou passar para eles, vou dispensar a Dani, que ela tem um compromisso já. Meus sinceros agradecimentos, Dani, Daniela, em nome de todos os alunos e aí da Unifil, do Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos. O meu muito obrigada pelas excelentes palavras deixadas aos nossos alunos nessa manhã e tenha aí um ótimo sábado e de coração, conte sempre com a gente, as portas estão abertas. Obrigada, Monique, eu agradeço a todos por terem ouvido, né, meu Instagram é Daniele com 2 L, C Ferrarese, se alguém quiser acompanhar lá, eu dou várias dicas de orientação profissional, né, de recolocação, de comportamento, principalmente. Né, eu vou deixar aqui não coloca no chat. É isso, eu vou deixar aqui no chat e tenham um excelente dia e um bom início de pós-graduação, gente. Tudo de bom, precisando, é só mandar um direct lá para mim. Muito obrigada, Dani. Tudo de Beijos. bom. Tchau. Tchau. Gente, eu só vou agora passar rapidinho para vocês, porque para não atrasar muito o professor Antônio Azevedo, para deixar claro como irá funcionar aqui a nossa pós-graduação, os módulos, que se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode acionar o microfone. Então, para quem não me conhece, é que eu sou a Monique Campos de Onegites, coordenadora aqui do curso de especialização em fertilidade do solo e nutrição de plantas. Esse material vou anexar para vocês depois no ambiente, no sistema, para que vocês possam ter todo o contato, quiser fazer, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pesquisa. Estarei sempre à disposição.
eu formei em engenharia agronômica, com mestrado e doutorado pela Unesp de Botucatu, com período sanduíche pela Universidade de Knoxville, Tennessee. Hoje eu sou coordenadora aqui do curso de especialização e pós-graduação da Unifil e também coordenadora dos cursos de engenharia da Faculdade Cristo Rei de Cornélio Procópio. Além disso, eu tenho uma empresa de assessoria agronômica, Topofert, e também fundei a marca Fertilidade 5.0. Então, estamos aí tanto no campo extensão, ensino e pesquisa junto com os alunos, sempre buscando levar a melhor informação, a melhor maneira de estar participando e incrementando alguma coisa no aprendizado de vocês. Então, conte sempre comigo. Estamos aí presentes, estaremos no decorrer dos anos de 18, 24 meses, que é o período da nossa especialização. Em relação ao horário, o que acontece? Como foi combinado, devido à pandemia, estaremos atuando aos sábados, no período matutino apenas. Assim que for possível retornar de forma presencial, será quinzenalmente ao sábado, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. O nosso curso é dividido em 3 módulos, só para deixar claro, acredito que já foi passado para vocês. Mas o primeiro módulo, estudaremos dinâmica no sistema solo-planta, mais formação do solo, classificação, matéria orgânica, reação do solo. Teremos também metodologia científica e estatística aplicada, construção do perfil do solo, entre outros, mas é direcionado principalmente à formação do solo, não vai envolver as plantas, mas apenas matéria orgânica. No segundo módulo, estaremos com o comportamento dos elementos no solo e efeito na fisiologia das plantas cultivadas. Aqui veremos a dinâmica dos elementos, mais específico de cada elemento, e também estudaremos fisiologia. E no terceiro módulo, estaremos falando sobre uso eficiente de corretivos e fertilizantes na agricultura, onde estaremos trabalhando com o manejo, com a recomendação de adubação, tanto em culturas perenes, anuais, e também frutíferas, com profissionais qualificados da área, com experiências comprovadas. Para fechar aqui, não temos as datas, o primeiro módulo, teríamos 12 encontros, se fosse aos sábados quinzenalmente, mas hoje teremos, depois passarei certinho para vocês, teremos 24 encontros. Por quê? Foi dividido o sábado, estudaremos apenas no período matutino. Estas são as disciplinas ao qual serão ministradas no primeiro módulo, iniciando aí pelo doutor Antônio Carlos de Azevedo, né? Com matéria orgânica, agricultura, depois teremos matéria orgânica, agricultura de precisão, metodologia de pesquisa, microbiologia do solo, georreferenciamento, estatística aplicada, reação do solo, calagem, indicadores de qualidade do solo e construção do perfil do solo. Então, esses são os docentes do primeiro módulo, pode ser que ocorra alguma alteração, mas jamais, se ocorrer uma alteração, será por uma titulação equivalente. Esses são os primeiros, e logo mais, quando a gente for ingressar no segundo módulo, eu estarei passando para vocês maiores informações, mas esses serão os docentes do primeiro módulo. Galera, deixo aqui para vocês outra palavrinha. Dizem que para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Eu sei aonde quero chegar e ainda não cheguei no meu objetivo. Então, e vocês? Sabem onde quer chegar? Então, a oportunidade está aí. Declaro aberto, então, a nossa primeira turma de pós-graduação em fertilidade do solo e nutrição de plantas da Unifil, do Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos. Tenham todos um bom dia, uma boa aula. Eu vou fechar essa gravação aqui agora para iniciar a outra do professor Antônio Carlos Azevedo. E eu já vou passar a palavra para ele, para que ele possa estar já compartilhando